Quem era realmente Jezebel? Se alguém compilasse uma lista das mulheres mais infames na Bíblia, o nome desta princesa fenícia certamente estaria no topo. Jezebel era dominadora, implacável, injusta, manipuladora, sem escrúpulos e implacável. Sua maldade era tão profunda que ela matava pessoas inocentes como se fossem nada. Isso é o que ela fez com Nabote, por exemplo. Ela também se esforçou ao máximo para acabar com o culto a Deus em Israel e dedicou-se a destruir todos os profetas do Senhor. Seu confronto com o profeta Elias em particular marcou um capítulo significativo na história bíblica. Com o tempo, Jezebel se tornou um símbolo de corrupção espiritual, idolatria, imoralidade e mal. E neste vídeo, você vai aprender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Jezebel. A história de Jezebel na Bíblia é registrada entre o 16º capítulo do primeiro livro dos Reis e o 11º capítulo do segundo livro dos Reis. Jezebel era a esposa de Acabe, o rei de Israel, de 874 a 853 a.C. Mas antes de falarmos sobre as coisas horríveis que Jezebel fez no reino de Israel, primeiro precisamos entender seu histórico. A Bíblia nos diz que Jezebel era filha de Etaal, o rei dos Sidônios, que na verdade governava toda a Fenícia. Assim, apesar de alcançar a realeza em Israel, ela era uma mulher estrangeira descendente de um clã fenício. O nome de seu pai, Etaal, que significa Baal está vivo, nos dá uma ideia do tipo de influência que ela tinha dentro de sua família. Etaal ascendeu ao trono após matar seu antecessor e reinou por cerca de 32 anos, de acordo com o historiador judeu Flávio Joséfo. Etaal também era um sacerdote dos deuses Ard e Melkart. Jezebel poderia ter passado despercebida pelas páginas da história se não fosse por seu casamento ilícito com o herdeiro do rei Omri de Israel. Havia uma proibição em relação aos casamentos entre hebreus e povos cananeus do Levante. Ainda assim, o príncipe de Israel se casou com a princesa dos Sidônios, provavelmente para selar um tratado político e econômico entre os dois estados. Acredita-se que este casamento tenha ocorrido como uma espécie de compensação pela hostilidade de Damasco contra Israel, em um acordo promovido por Omri, pai de Acabe, para reafirmar uma aliança entre Tiro e Israel por volta de 880 a.C. O que aconteceu depois deste casamento garantiu que o nome de Jezebel seria para sempre infame. A união entre Jezebel e Acabe foi o ápice da maldade e da apostasia em Israel, tanto que se diz que as más ações de Acabe superaram as de qualquer um de seus predecessores. A Bíblia explica que Jezebel era uma devota adoradora de Baal Melkart, o deus adorado na Fenícia. Quando ela se casou com Acabe, foi feito um acordo para que Jezebel continuasse adorando seu deus nativo em Samaria, sua nova casa. Jezebel então persuadiu Acabe a construir altares para a adoração de seu deus, trazendo assim centenas de sacerdotes e profetas de sua religião pagã para Israel, levando o povo à apostasia. Ela tinha 450 profetas de Baal e 400 profetas da deusa Azerá, como lemos no primeiro livro dos Reis 18 e 19. A rainha Jezebel tinha uma personalidade forte e dominadora. Além de seu fanatismo religioso, ela era impulsiva e violenta. Inicialmente, sua principal demanda era que seu Deus tivesse os mesmos direitos que o Deus de Israel entre o povo, mas na realidade, Jezebel tinha como objetivo extinguir completamente o culto ao Senhor em Israel. Ela então começou a perseguir os profetas do Senhor, ordenando a morte de todos aqueles que se opunham às suas práticas idólatras. Consequentemente, o texto bíblico registra que centenas dos profetas do Senhor foram massacrados. A narrativa bíblica mostra claramente que ela exercia forte influência sobre Acabe, já que o rei permitia que Jezebel agisse como quisesse. Ela teve 3 filhos com o rei de Israel: Azarias, Jorão e Atália. Há um debate sobre se Jezebel era realmente mãe de Atália. Ela também instruiu seus filhos de acordo com suas práticas. Atália,
por exemplo, trouxe seus costumes condenáveis para Judá quando se casou com Jorão, filho de Jeosafá, e quase acabou com a dinastia de Davi. Foi nesse contexto de terrível tensão que o profeta Elias apareceu inesperadamente na história bíblica, tornando-se o maior inimigo de Jezebel, que desaprovava seus costumes pagãos. Em um dos episódios mais conhecidos da Bíblia, o profeta Elias realizou um concurso no Monte Carmelo para provar quem era o verdadeiro Deus. Então a Bíblia diz que, naquela ocasião, o fogo do Senhor caiu e os profetas de Baal foram mortos. 1 Reis 18. Mesmo com a prova real do poder de Deus e o massacre de seus profetas, Jezebel não diminuiu sua idolatria. Pelo contrário, seu ódio persecutório se intensificou. Ela ameaçou o profeta Elias, que teve que fugir para o Monte Horebe. Um episódio que ilustra bem o nível de maldade de Jezebel. História de Nabote. A Bíblia indica que Nabote era um homem que possuía uma vinha perto do palácio de Acabe em Jezreel. O problema começou quando Acabe cobiçou a vinha de Nabote, mas o homem se recusou a negociá-la. Inicialmente, Acabe até respeitou o direito de posse de Nabote, desejando manter a terra de sua herança. No entanto, Jezebel, de maneira traiçoeira e implacável, acabou planejando um julgamento sob falsas acusações que culminaram na execução de Nabote e na apreensão de sua vinha. 1 Reis 21. No entanto, esse evento, combinado com outros atos de crueldade de Jezebel, trouxe terríveis consequências para a casa de Acabe, que mais tarde foi violentamente exterminada após a morte de Acabe. Jezebel continuou a exercer grande poder e influência em Israel durante os reinados de seus filhos Azarias e Jorão. Mas Jeú, um oficial do exército de Israel, matou Jorão, purificou a casa de Acabe do reino de Israel, ascendeu ao trono e erradicou o culto a Baal. Após matar Jorão, Jeú dirigiu-se ao palácio em Jezreel, onde Jezebel, vestida esplendidamente, o aguardava com a intenção de confrontá-lo. 2 Reis 9 ao 30. Mas na realidade, Jezebel estava prestes a enfrentar uma das mortes mais horríveis da história bíblica. Jeú ordenou a seus oficiais que a jogassem pela janela da torre do palácio, para que seu sangue respingasse na parede e sobre os cavalos, e então seu corpo foi pisoteado. 2 Reis 9 ao 33. Então Jeú comeu uma refeição e depois ordenou que seus homens enterrassem Jezebel como ela era filha de um rei. Interessantemente, no relato bíblico, Jeú não se referiu a Jezebel como a rainha de Israel, mas apenas como filha de um rei, sendo filha de Etaal, o rei sidoniano. Isso, é claro, mostra o quão desprezível era essa mulher. Mas quando os servos de Jeú foram enterrar Jezebel, eles encontraram apenas seu crânio, seus pés e suas mãos. Sua carne tinha sido comida por cães. E vale ressaltar que os cães também estiveram envolvidos na morte de Acabe. Eles lambiam o sangue do rei que estava no carro em que ele foi fatalmente ferido. No entanto, sabemos que nada disso foi uma coincidência. Na verdade, muito antes da morte de Jezebel, ela foi profetizada pelo profeta Elias e aconteceu exatamente como sua profecia do Senhor, que dizia que os cães comeriam a carne de Jezebel em um terreno perto da parede de Jezreel, significando uma morte extremamente desonrosa. Quando os homens de Jeú voltaram e contaram o que aconteceu a Jezebel, ele reconheceu imediatamente que a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias havia sido cumprida. 2 Reis 9 ao 36. Apesar de sua morte brutal, as influências negativas de Jezebel persistiram no reino de Israel através dele, deixando marcas profundas e persistentes, de modo que a corrupção espiritual posteriormente foi a principal causa da queda do Reino do Norte. Além disso, a terrível influência de Jezebel se estendeu além das fronteiras de Israel, já que sua filha se casou com o filho do rei Jeosafá de Judá, e isso quase levou à extinção da casa de Davi, já que a filha de Jezebel e Acabe ordenou o assassinato dos herdeiros reais da casa de Davi e usurpou o trono.
Por todas essas razões, a história infame de Jezebel, marcada por manipulação, maldade e idolatria, tornou-se um símbolo de apostasia, imoralidade e tudo o que é pior e se opõe à vontade de Deus. Agora escreva nos comentários se você já sabia quem era Jezebel e o que você acha do mau exemplo dela.